Quando a gente vê os nossos territórios, nos nossos territórios, a chegada desse petróleo, o primeiro impacto que a gente tem na saúde é um impacto emocional, né? A gente tem uma relação profunda com esses territórios, que é relação de dependência econômica, mas também é uma relação de vida, de produção da vida, de manutenção da vida. Quando a onda trouxe, ao invés de espuma, petróleo, o coração logo apertou. Um ano se passou desde que o maior desastre do Atlântico Sul aconteceu no Brasil, banhando de petróleo cru rios, mares e manguezais da costa brasileira. Os danos à saúde integral de quem teve e ainda tem contato com as substâncias tóxicas contidas no petróleo derramado nos territórios pesqueiros ainda são sentidos na pele. Para as mulheres de povos e comunidades tradicionais, seus corpos territórios sofreram mais uma vez impactos que apareceram em formas de sintomas físicos e mentais. Pode trazer várias consequências, né? As pessoas que moram e vivem da pesca, de trazer produtos químicos, né? Nesses animais que eles pescam, e isso pode levar a vários problemas. Uma das suposições de estudos da Fiocruz é o câncer, né? Para essas mulheres principalmente, e vários problemas, né, intestinais e estomacais, etc. Quem vive da lida na maré teve ainda que se submeter aos riscos de tentar, com o próprio corpo, barrar a onda de petróleo e seguir garantindo seu sustento com a pesca. Agora, com as restrições impostas pela Covid-19, a preocupação com a saúde e com a vida aumentaram ainda mais. Prevalência de óbitos por Covid-19 é uma prevalência que fala mais alto entre as mulheres, né? Então, existe sim possibilidade de que os governos eles possam adotar medidas mais efetivas de enfrentamento. Agora, a primeira coisa de todas é a transparência pública acerca dessas informações, para que se consiga estabelecer as medidas mais adequadas, né? Abrimos este episódio com as vozes de Elionice Sacramento, pescadora e quilombola da comunidade Conceição de Salinas, na Bahia, e integrante da Articulação Nacional das Pescadoras, Simone Leite, integrante do Movimento Popular de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, e Shirley Morales, presidente da Federação Nacional das Enfermeiras. São elas que navegam conosco no 4º episódio do Ondas da Resistência, onde conversamos sobre os impactos do vazamento de petróleo e da Covid-19 na saúde das mulheres de povos e comunidades tradicionais. Onda, palavra feminina. Cada uma das elevações formadas nos mares, rios, lagos, pelos movimentos de vento e de marés. Água que se agita e se eleva, que aflui, se espalha. Onda pode ser também uma grande quantidade ou afluência de pessoas. Movimento, força, agitação, resistência, palavra feminina, ato ou efeito de resistir, propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo, capacidade de suportar e enfrentar. Ondas da resistência, mulheres que se agitam, se elevam, se espalham, mulheres que resistem, que enfrentam. No podcast Ondas da Resistência, dialogamos sobre o impacto do derramamento de petróleo na costa brasileira e como os diversos povos e comunidades tradicionais atingidas estão enfrentando a pandemia de coronavírus. Essa é uma produção coletiva de movimentos e entidades da sociedade, coordenada pela Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, com financiamento da Fundação Henri Bol. Eu sou Tamara Terço, jornalista e integrante da Intervozes. Eu sou Mariellen Crisóstomo, integrante da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e convido você, ouvinte,
para entrar nessa onda que embala vozes plurais dos territórios brasileiros. Vamos navegar. Ondas da Resistência. No embalar das águas. No vai-vem das informações. Na existência das vozes. Na sabedoria dos modos de vida. A maré se agita. Me diz pelo que você lutar, que ar você respira, senão o meu fôlego, que comida você come, senão a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, aprovada na 14ª Conferência Nacional de Saúde, é um marco histórico e reconhecimento das condições e determinantes sociais do campo e da floresta, no processo de promoção da saúde dos povos e comunidades tradicionais. Esta política reafirma o princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde, ou seja, saúde pública, gratuita e de qualidade como um direito para todo mundo. Tá na Constituição, Pois é, Tâmara. E falar de saúde de mulheres de povos e comunidades tradicionais significa falar de condições apropriadas para que possamos viver segundo nossos modos de vida, tendo nossos corpos e territórios respeitados e resguardados. Direto de Conceição de Salinas, na Bahia, a pescadora e quilombola Elionice Sacramento nos fala mais sobre isso. Na ausência de uma ação mais efetiva do Estado, os corpos das mulheres e dos homens também, mas especialmente os corpos das mulheres, são colocados em contato com esse material. Muitos homens trabalham embarcados, as mulheres, em sua maioria, trabalham desembarcadas e num contato maior com esse material cancerígeno e que no processo apresentará um conjunto de adoecimentos, né? E aí a gente tem agora essa pandemia que nos impõe um novo ritmo de vida, né? Tudo que a gente tinha como potencialidade, que é a família unida, que é os laços de solidariedade, que é a capacidade de articular, de estar junto, se apresenta agora como fragilidade. Isso também afeta nossa saúde emocional. Outra questão que impacta a saúde das mulheres de povos e comunidades tradicionais é a alta carga de trabalho. As mulheres pescadoras e marisqueiras chegam a acumular jornadas que variam de 8 a 16 horas na lida. A lesão por esforço repetitivo é um dos riscos à saúde desta população. Para se ter uma ideia, na mariscagem do sururu, conta-se 17 retiradas de sururu por minuto. Cada retirada de marisco envolve em média 10 movimentos repetitivos. Isso significa um total de 10.200 movimentos por hora. Exatamente, Tâmara. E para comparar, há uma norma de segurança do trabalho que estabelece o limite de 8.000 toques ou movimentos por hora na atividade de digitação. Essas informações estão na cartilha A Saúde das Pescadoras Artesanais, publicada pela Universidade Federal da Bahia, Ministério da Saúde e Conselho Pastoral de Pescadores. Além da lesão por esforço repetitivo, outros riscos se apresentam à atividade, como doenças de pele e respiratória. Agora imagine tudo isso quando se tem seus locais de trabalho e vida contaminados por óleo cru. Amostras coletadas do petróleo foram analisadas e estudos demonstraram que o material tem cerca de 8 substâncias cancerígenas. Todos esses fatores acumulados também colocam as mulheres de povos e comunidades tradicionais como as mais suscetíveis à Covid-19. E aí a gente tem um vírus silencioso
que é mais letal na população negra, porque também é uma população em que a omissão do Estado se apresenta com mais força e as iniquidades em saúde se apresentam com mais força. Aí a gente fica numa situação de vulnerabilidade maior. Além do que Léo Sacramento fala, o abalo estrutural causado pela pandemia também resultou no acúmulo de mais responsabilidades do cuidado por parte das mulheres e aumento da jornada de trabalho. Shirley Morales confirma. O peso maior, ele acaba recaindo sobre as mulheres, porque muitas vezes elas têm a dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Muitas vezes elas precisam, né, trabalhar em mais de um vínculo, às vezes 3 vínculos, por conta da baixa remuneração. O agro não é tech, não é pop, também mata. Vestem rosa ou azul, com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os matam, se eles se matam. Se você os matam, se eles se matam primeiro. Segundo a pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, da Gênero e Número e Sempre Viva Organização Feminista, metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia. 42% das mulheres responsáveis pelo cuidado não têm apoio externo, como profissionais, instituições ou vizinhos. E a maioria destas, quase 54%, são negras. E essa realidade nós conhecemos bem, né, Mari? É isso aí, Tâmara. E a sobrecarga do trabalho de cuidado, a violência doméstica, a negação do direito à saúde integral não se dão à toa, mas são resultados do racismo e do patriarcado que estruturam o Estado brasileiro. E são face da mesma moeda do projeto de exploração dos territórios, como a ocupação indevida por megaprojetos, por exemplo. Léo Sacramento fala mais sobre isso pra gente. O Estado brasileiro precisa reconhecer que ele é institucionalmente racista, que ele é violador dos direitos, precisa romper com a sua postura colonizadora e garantir os direitos aos povos, reparando uma dívida histórica. Apesar da gravidade da situação, o governo federal e muitos governos estaduais, pressionados por grupos econômicos, têm apostado na retomada das atividades e quebra da política de isolamento social. Isso realmente tem sido uma problemática bem grande num momento de pandemia como esse, onde a gente tem um acirramento da crise econômica, mas que nós defendemos que a saúde ela é prioritária, né? A economia se pode recuperar, mas sem vida, inclusive, não se tem economia alguma, né? Diante desta situação exposta por Shirley Morales, presidente da Federação Nacional das Enfermeiras, resta às mulheres de povos e comunidades tradicionais traçarem estratégias próprias de cuidados e resistências diante da contaminação por petróleo e da pandemia da Covid-19. A instalação de barreiras sanitárias, a troca de informações dentro das comunidades, a confecção de máscaras e a distribuição de alimentos estão entre as medidas que vêm sendo tomadas Brasil afora, tanto nas comunidades indígenas quanto quilombolas, pesqueiras e rurais. A gente também tem recorrido aos conhecimentos ancestrais, ao poder das raízes, ao conhecimento das folhas e dos frutos, dos alimentos, para cuidar do nosso corpo físico e da nossa mente, pensando sempre nessa importante relação que a gente tem com as águas, que ela é orientadora da nossa forma de ver e de compreender o mundo. É com os conhecimentos ancestrais de Elionice Sacramento e o som dos passarinhos e da maré que terminamos o 4º episódio do Ondas da Resistência. Até mais!
história da bisa, da sua bisa que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. Você ouviu neste episódio a cantora Caê Guajajara, mulher indígena da comunidade de Mirinzai, Maranhão. Continue nos acompanhando pelo site ondasdaresistência.org. Até a próxima! Me desperta.